6h16, de volta com o Manhã no Ar, as principais notícias dessa manhã de sexta-feira. E o desflorestamento ainda é um dos grandes desafios para as políticas ambientais do Amazonas. Segundo o IBAMA, a apreensão de madeira cresceu mais de 27% este ano. Foram mais de 17 mil metros cúbicos de madeira ilegal apreendidos em 2018, contra cerca de 13 mil no ano passado. Entre os municípios com maior número de apreensões estão Manicoré, Apuí e Novo Aripuanã. Também foram encontradas irregularidades na região metropolitana de Manaus, em Iranduba, Manacapuru e Itacoatiara. As fiscalizações foram intensificadas ainda no Porto do Chibatão, aqui em Manaus. A maior parte dessa madeira ilegal era destinada à construção civil. Para o IBAMA, o aumento das apreensões é um reflexo do desmatamento dentro da Amazônia. A gente percebe que houve tanto um aumento das infrações ambientais, isso refletido no aumento do desmatamento, mas também houve, paralelamente, um aumento da fiscalização, da coibição desses crimes ambientais e adoção de estratégias que facilitaram com que a gente conseguisse realizar maiores apreensões de madeira nesse ano. O material é considerado irregular porque não atende à regulamentação ambiental e pode fazer com que este recurso se torne cada vez mais escasso nos próximos anos, sem o manejo necessário. Quando a madeira é extraída de forma ilegal, ela não está cobertada por esse licenciamento do plano de manejo, ou então ela está em desacordo com essa autorização. Então, está se utilizando um recurso natural sem prever a renovação desse recurso. E ontem, as famílias atingidas pelo incêndio no bairro de Educandos começaram a receber o auxílio financeiro. Para evitar fraudes, a Defesa Civil do Estado está confirmando os dados das vítimas para repassar o valor de R$ 900. Tudo que a Madalena tem hoje veio da solidariedade de desconhecidos. Há 10 dias, ela perdeu tudo, inclusive a única fonte de renda, o aluguel das casas vizinhas. Eu estou na casa dos outros, né? Dependo dos outros para poder, mas se eu pegar meu auxílio aluguel, lógico que eu vou alugar um canto para mim botar minhas coisas que eu estou ganhando de doação, né? Boa parte das doações era distribuída a partir desta igreja católica, que agora interrompeu a ação para evitar desvios. Aqueles atendimentos que nós fazíamos na porta da igreja, nós paramos, porque nós já distribuímos mais de 2.000 cestas básicas e a constante denúncia de que gente de fora está recebendo, isso gera inclusive situações um pouco violentas, de desrespeito. Nós estamos aguardando então uma lista oficial da Prefeitura que nos dê a segurança de quais são as pessoas que de fato estão precisando. Por enquanto a gente suspende por hoje essas doações, porque a não ser aquelas em que a gente vai nas casas. Das quase 600 famílias, cerca de 84 começaram a receber nesta quinta-feira um cheque solidário de R$ 900. Eles foram chamados até a sede da Defesa Civil da Cachoeirinha para confirmarem os dados e, em seguida, encaminhados para receber o dinheiro no banco. Nossa preocupação, primeiramente, são com as famílias que estão desabrigadas. Tá certo? Nós temos famílias desabrigadas e desalojadas. As desabrigadas que estão em abrigos improvisados. Obviamente que a gente está num final de período, né? Inclusive de banco, né? Os bancos eles fecham amanhã e só reabrem no 5º dia útil. Isso é um problema do próprio sistema financeiro, do próprio banco. E que, obviamente, com esse tempo nós vamos estar atualizando a nossa lista. A dona Antônia, que desde a tragédia foi morar com um dos filhos, diz que não vê a hora de conseguir pagar um aluguel. Quero alugar um quarto para mim e depois, quando vir um da casa, eu quero comprar uma casa para mim. Seja pequenininha para dar minhas coisas, mas eu quero comprar uma casa. Só para ressaltar que esse auxílio é uma verba emergencial que vai ser dada agora para lidar com as primeiras despesas. Não é o auxílio aluguel, é bom que se entenda isso. Normalmente o auxílio aluguel pago pela prefeitura é em torno de R$ 300, que é destinado a essas famílias. Esse tipo de benefício ainda não ficou definido quanto vai ser e nem para quem vai ser. Essa verba é para as primeiras despesas, para comprar o essencial ali, para lidar com esse primeiro momento. Não significa que no mês que vem todas essas pessoas também vão receber R$ 900.
É importante ter consciência disso. E falando ainda nessa quantidade de fraudes que foi relatado das pessoas que se passam por vítimas, que tentam conseguir dinheiro, que tentam conseguir doações, a polícia já fez a primeira prisão de uma pessoa que tentou receber cestas básicas no local das pessoas que estavam desabrigadas e que não tinha sido vítima dessa tragédia do Educandos. Infelizmente, a gente de má fé que acaba tentando se beneficiar no meio de uma tragédia como essa de pessoas que estão sofrendo bastante. Lembrando que a doação ainda é muito bem-vinda para essas famílias, né, que muitas continuam em igrejas, em quadras, abrigadas, até que se defina para onde elas podem ir definitivamente. Enquanto isso, elas precisam sim de auxílio, principalmente de alimentações rápidas, né, aquelas que você não precisa preparar, aquela alimentação do lanche, principalmente para as crianças. E olha só, pessoas com deficiência têm direito ao passe intermunicipal rodoviário, uma ótima opção de mobilidade que garante a gratuidade parcial ou integral nas passagens de ônibus para as cidades do Amazonas. Mas para isso é necessário estar cadastrado no benefício. Renilson mora em Manacapuru e vem a Manaus com frequência para fazer tratamento de saúde e visitar a família. Ele diz que quase sempre é obrigado a pagar a passagem inteira, mesmo tendo direito à gratuidade. É comum conseguir a gratuidade ou não? O que eles dizem? Nunca tem, está sempre preenchido. Hoje o senhor conseguiu. Porque vocês estão aqui. E meia, né? O passe intermunicipal foi criado para assegurar o direito de pessoas com deficiência e simplificar a emissão de passagens entre os municípios do estado. Antes era preciso apresentar laudos médicos nos guichês da rodoviária. Existia sempre uma dúvida se ele seria atendido no seu direito e da empresa se aquele laudo era verdadeiro, se era aquela pessoa mesmo, né? Se o laudo fosse um pouco mais antigo, qual a veracidade das alegações ali daquele laudo. Né? Agora não. Agora não, essa triagem é feita pela CEPED. Cerca de 300 carteirinhas foram emitidas nos últimos 2 meses. A meta é emitir 10 mil em todo o estado. A carteirinha também pode ser solicitada no interior do estado. Basta procurar um dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, nas cidades de Novo Airão, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo, Careiro da Várzea e Careiro Castanho. Para solicitar o passe intermunicipal é preciso apresentar documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência e laudo médico atestando as condições de saúde. A carteirinha é emitida pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E se você precisa dessa carteirinha, a solicitação aqui na capital é realizada na CEPED, que fica na Avenida Humberto Calderaro. E o mercado de trabalho está em transformação e muitos cursos de qualificação já preparam estudantes para as profissões do futuro. O CETAM deve abrir novas vagas a partir de março de 2019. O Anderson já é formado em engenharia elétrica, mas agora resolveu voltar para os livros e se especializar. E escolheu um sonho antigo, se tornar técnico em mecatrônica. A tecnologia ela avança a cada dia. Enquanto a gente está dormindo, existem pessoas inventando coisas, existem pessoas se aprimorando naquilo que já está inventado. E quem se especializa, quem acompanha essa evolução tecnológica, com certeza tem chance de se dar bem no mercado. O curso de mecatrônica é um dos mais procurados entre os quase 400 oferecidos pelo CETAM. Os técnicos formados vão integrar a chamada área da indústria 4.0, quando os profissionais conhecem um pouco de cada fase da produção, um perfil cada vez mais procurado pelo mercado de trabalho. Embora fale-se de futuro, mas ela já está presente por exemplo, no Polo Industrial de Manaus. Na área de biotecnologia, isso também é muito novo, procurar modelos sustentáveis que diversifiquem a matriz econômica do Estado, e nós estamos ampliando esse conceito, fazendo parte, inclusive, de uma aliança para a bioeconomia. Qualificação nunca é demais, né? Para ter outras informações sobre os cursos oferecidos, basta acessar o site cetam.gov.am.br. Esse é o site onde tem toda a relação, as suas explicações para você se inscrever e também o leque de opções que você vai ter a partir de março do ano que vem. E ainda falando de emprego, a Prefeitura de Itacoatiara vai abrir vagas, disponibilizar vagas temporárias para professores de educação infantil. E quem tem os detalhes ao vivo para a gente sobre isso é o Fred Rocha. Ele explica tudinho para a gente. Olá, Fred. Muito bom dia para você. Conta para a gente até quando vão as inscrições, como é que faz para se inscrever?
Adriane, muito bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essas vagas estão disponíveis lá na Prefeitura de Itacoatiara, são mais de 300. Eu posso dizer que as inscrições começam a partir do dia 3 de janeiro. São professores que devem trabalhar no ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Os salários vão até R$ 2.455,35. O professor precisa, inclusive, ter nível superior, habilitação em pedagogia. O resultado final desse processo seletivo vai sair no dia 21 de janeiro. Além das oportunidades oferecidas em Itacoatiara, Parintins também tem vaga por lá, são 852 também cargos temporários para os níveis fundamental, médio e superior. É na Secretaria de Educação, Desporto e Lazer do município, os salários vão até R$ 2.400. O processo seletivo tem vaga para monitor, que deve atender estudantes com deficiência, assistente técnico administrativo, inspetor de alunos de escola pública, auxiliar de serviços gerais, assim como também cozinheira, vigia, marinheiro fluvial e motorista, categorias de habilitação B e D. As inscrições vão abrir no dia 8 de janeiro. O candidato deve preencher um formulário, ele deve conseguir esse formulário, inclusive, no site da Prefeitura de Parintins. Depois que ele preencher o documento, vai levar na Escola Municipal Charles Garcia, que fica lá no município. São muitas oportunidades hoje, a gente também vai falar aqui sobre Tefé. São 827 vagas lá em Tefé. Tem vaga para professor municipal, auxiliar de vida escolar, que é o profissional que trabalha na integração de estudantes com algum tipo de deficiência. Também de pedagogo. As inscrições também são temporárias, vão no máximo até o fim de 2019, ou seja, até o fim do ano que vem. Tem para nível superior nas funções de ensino infantil e fundamental. Tem vaga para professor de educação especial, professor de educação de jovens e adultos, professor indígena, intérprete de línguas brasileira, de sinais, auxiliar de vida escolar, que eu já expliquei agora há pouco qual é essa função, e também pedagogo. O salário até R$ 1.170. No Brasil, salário de professor não é lá essas coisas como nós já mostramos aqui. No entanto, todas essas vagas são oportunidades para quem está fora do mercado de trabalho. Pior do que não receber um salário tão bom assim é ficar desempregado. Certeza, né? Com certeza, Fred. A gente noticia muito das vagas aqui na capital e muita gente, quando termina o ensino médio, até mesmo quando termina o ensino superior, tende a sair do interior para a capital para ter oportunidades. Quando tem oportunidade na própria cidade, é muito bom. Só recapitulando aqui, no caso, são vagas para Itacoatiara, Tefé e Parintins. Exatamente, são vagas para esses 3 municípios, e a gente observa que são diversas vertentes aí. Tem tanto vagas para os professores quanto também para outras profissões. Para vocês ficarem mais bem informados, ou seja, o candidato que quer concorrer a esta vaga, se você entrar no site das respectivas prefeituras, tem lá essas informações e aí inclusive com os editais para que você tenha acesso a outros detalhes. Viu, Adriane? Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E o comércio está animado com o resultado das vendas de Natal. Isso porque houve um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Os itens mais vendidos foram roupas, brinquedos e calçados. E mesmo com o fim do Natal, as vendas continuam a todo vapor. Oi, você que está vindo aqui no centro de Manaus, você vai encontrar variedade aqui na rua do Pátio Palma. Você vai encontrar muitas lojas, camisa, blusa, short, saia, vestido para você no Natal e Ano Novo. Mal passou o feriado e o centro de Manaus já está movimentado. Gente que aproveita para fazer as compras do Réveillon. É melhor antecipar um pouquinho que é melhor. Obrigada. Tá mais em conta. Este motorista acredita que depois do Natal, os preços diminuem e aparecem as promoções. Vai ser que vai melhorar, mais tarde vai melhorar ainda. Quando passar o ano ainda vai melhorar, mas eu vou comprar agora que eu estou precisando. Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil apontou que entre os dias 4 a 24 de dezembro foi o período mais lucrativo para o varejo. Se comparado ao ano passado, as vendas a prazo cresceram 2,66%. Nos shoppings foi de 5,5%. Já o comércio eletrônico cresceu 12%.
Em Manaus, os itens mais comprados foram de vestuário, brinquedos e calçados. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, as vendas na época do Natal cresceram cerca de 5% se comparado ao mesmo período de 2017, em que foi apenas 2%. Já para o Ano Novo, a expectativa continua boa. Isso porque esse crescimento deve continuar entre os 5%, sendo que em 2017 foi 2,3%. E que a gente possa manter as pessoas contratadas. Esse é o grande desafio para a CDL, para que a gente possa ainda continuar tentando pelo menos 30% a 40% das pessoas que foram contratadas manter com esse resultado que aconteceu. Ainda segundo a CDL, 47% dos consumidores devem passar a virada do ano de roupa nova. E a recomendação para os lojistas é que façam promoções para zerar o estoque e assim atrair mais clientes. Porque todo mundo está correndo atrás de meta e essas metas fazem uma diferença muito grande, como também o percentual do funcionário que ganha comissão. E hoje é o último dia para realizar o saque do abono salarial. 20 mil trabalhadores que têm esse direito aqui no Amazonas ainda não foram receber o benefício. O prazo para o pagamento do benefício era junho deste ano, mas foi prorrogado até o dia 28 de dezembro. O valor disponível do abono salarial é de 1,3 bilhão. Tem direito a receber quem é cadastrado há pelo menos 5 anos no PIS/PASEB e que tenha trabalhado 30 dias em 2016. Nós temos números nacionais, né? Nós temos um pouco mais de 7%, que é algo em torno de 1,8 milhão de pessoas, de trabalhadores que não sacaram ainda. As pessoas podem estar consultando, vendo se possuem o direito através do site da Caixa, www.caixa.gov.br/PIS, ou através do app Trabalhador, onde ele baixa na sua loja virtual e coloca o número do CPF ou PIS e também consegue ter acesso ao benefício através do 0800 726 0207. Aqui no Amazonas, mais de 20 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial. E isso representa 7,5% dos trabalhadores que têm direito ao benefício, mas que ainda não tiraram esse dinheiro. Para fazer o saque do benefício, basta apenas ir até uma agência da Caixa Econômica. Através de uma identidade e, se possuir o cartão cidadão, pode se dirigir a uma casa lotérica ou um caixa eletrônico também. Lembrando que você só pode fazer isso dentro desse ano até hoje, porque o horário de funcionamento vai mudar. E você que vai precisar de atendimento bancário, serviços públicos e comércio nos próximos dias, deve ficar atento aos horários de funcionamento neste fim de ano. A Tamires Clé é quem traz as informações ao vivo para a gente. Olá, Tamires, muito bom dia. O Manauara precisa se preparar para não ser pego desprevenido com o horário de funcionamento aí de diversos locais, né? Pois é, Adriane. Bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem aqui do Manhã no Ar. Como você disse, principalmente essas pessoas que vão receber esse abono, né? Hoje é realmente o último dia do ano que os bancos vão funcionar. Eles só voltam mesmo dia 2 de janeiro. E aí já é tarde demais, quem não sacou o abono não vai mais poder sacar. Mas quem precisar pagar conta e vai vencer aí nesse período que o banco vai estar de recesso, não tem problema, porque essas contas vão vencer apenas no dia 2 de janeiro. E nesse meio tempo tem, claro, várias alternativas. As pessoas podem pagar as contas pela internet, por exemplo, pelos aplicativos no celular, tablets. Também podem usar o telefone e os caixas eletrônicos, agendando ali o pagamento das contas, dos boletos. Não precisa se preocupar. Mas é sempre bom, né, dar uma adiantada, ir logo para o banco hoje, resolver tudo o que tem que resolver para entrar o ano logo sem nenhum tipo de pendência, né? E aí o comércio também vai ter um horário diferenciado. Aqui na capital, no centro da cidade, as lojas ali de bairros vão abrir no dia 31, apenas das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. A maior parte vai fechar logo esse horário, então a roupa nova do ano novo só dá para comprar até mais ou menos esse horário. No dia 1º, a maior parte das lojas realmente vai ficar fechada, não tem o que fazer. Os
shoppings também, a maior parte vai fechar mais cedo, no dia 31, a partir das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, mais ou menos. Alguns vão funcionar nesse horário, como, por exemplo, o Ponta Negra, que vai abrir um pouco mais tarde do que eu falei, às 10 horas até às 6. Lá na Zona Norte funciona o shopping das 9 até às 6. Mas eu não vou falar de todos os shoppings, porque a gente já se preocupou com você, telespectador, e colocou na nossa página no Facebook todas essas informações. A página do Manhã no Ar tem todos os horários de funcionamento dos shoppings aqui da capital, do comércio, para que você possa acessar e ver o melhor lugar para você fazer compras e saber onde comprar aquele lookinho, né, de ano novo, aquele branco, né? Você vai passar de branco ano novo, Adriane? Olha, Tamires, eu já comprei um vestido branco, mas ele tem um monte de outras cores. Então, eu não tenho muita superstição em relação às cores, mas de qualquer forma, se for para atrair alguma coisa, vai atrair tudo junto. Nunca é demais, né? Uma roupa que vai ter tudo de uma vez só. Agora, olha só, em relação a essa questão dos bancos, é importante estar atento. A minha mãe mora em outro estado, eu resolvi dar o presente dela em dinheiro, né, para que ela pudesse escolher. Só que eu caí na besteira de fazer isso no dia 23, ou seja, ela recebeu o presente depois do Natal. Não deu tempo de fazer isso. Então, você também tem que se programar para ir à agência bancária se precisar fazer saque, se precisar de atendimento ainda hoje, porque no dia 31 já é horário diferente de funcionamento e você pode ficar na mão. Inclusive, eu percebi em alguns caixas durante o feriado de Natal, lotados, filas ali no caixa eletrônico, e nem sempre vai ter dinheiro até acabar o feriado para suprir a necessidade de todo mundo. Muito obrigada pelas informações, Tamires. Até daqui a pouquinho. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo para a Rádio FM O Dia. Vem comigo, vamos conversar com a Emanuel Cardoso, que está por lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você e para quem te assiste pela TV A Crítica. Última sexta-feira do ano. O último programa nosso aqui de 2018 e a nossa última interação de 2018, Adriane. É verdade, a nossa última interação. Emanuel, vamos começar então falando de uma coisa que vai começar, né, a partir do ano que vem, que é o novo governo, o governo de Wilson Lima, eleito governador, que definiu agora mais 8 nomes para compor as suas secretarias. Na verdade, nem são secretarias agora, né? São subpastas, né? Que têm grande importância dentro da gestão governamental. Exatamente, fazem parte desse staff administrativo. E vamos aos nomes, Adriane. A partir de 1º de janeiro, quem assume a Prodan será João Guilherme de Moraes e Silva. Quem acompanha a gente pela TV A Crítica consegue ver a foto e o nome correto aí do Guilherme, do João Guilherme de Moraes Filho, que passa a assumir a Prodan a partir de janeiro. Haverá mudanças também, Adriane, na Amazon Prev. O escolhido para comandar será o André Luiz Zogarrib. Eu penso que é assim que pronuncia esse sobrenome dele. Ele vai ficar à frente da Amazon Prev, ele que é especialista em administração pública e também professor na Universidade do Estado do Amazonas. Na Cosama, o administrador Armando Silva do Vale é quem vai ficar à frente da pasta, à frente da Cosama. Ele é ex-superintendente da Caixa e da Suab, também foi ex-secretário de Finanças lá na cidade de Parintins. Indo para Ciama, o Aloísio Brasil Ferreira, tá aí a imagem do Aloísio, ele vai ficar à frente, volta a assumir, na verdade, a Suama, ele que é ex-diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, também já passou pela FUCAP e pela Prodan. Agora, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado vai ser dirigida por Alexandre Henrique Freitas de Araújo. Ele que é ex-secretário executivo da CEPROR, vai então ficar à frente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado. Já o cirurgião dentista e professor Ezequias Nascimento dos Santos, ele vai ficar à frente da Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social. Ezequias Nascimento, então, fica à frente desta agência. Na Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência, a SEAI, quem vai assumir será o delegado de polícia Sandro Luiz Sarquis, ex-diretor do Departamento de Combate ao Crime Organizado. Ele vai ficar à frente da Secretaria de Inteligência. A engenheira agrônoma
Eda Maria Oliva Souza foi escolhida para comandar o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, o IDAM. Portanto, ouvintes, telespectadores e Adriane, esses são os 8 nomes aí escolhidos para ficar à frente dessas instituições, à frente dessas pastas ou subpastas, a partir de 1º de janeiro, no governo de Wilson Lima. Wilson Lima, que toma posse agora no dia 1º de janeiro, né? Já está marcado, tudo organizado para a posse dele e do vice-governador. Ainda não se sabe se ele vai fazer uma solenidade de posse dos secretários, porque pode haver essa solenidade ou pode ser apenas a nomeação sem precisar de um evento necessariamente para divulgação. É muito provável que todas essas pessoas que a gente tem noticiado ao longo desse mês que vão compor o governo estejam lá no dia dessa posse para já dar os primeiros depoimentos ali para a imprensa, de que forma devem se portar, porque agora é um momento de transição de governo, né? O que tinha que ser passado já foi passado para o novo governo que inicia a partir de 1º de janeiro, e aí os próximos passos já devem ser dados logo de imediato, porque a máquina pública, o setor público não pode parar de funcionar porque está acontecendo uma transição de governo. A gente vê muito ao longo dos anos que numa mudança de um para o outro sempre tem alguns serviços, alguns até essenciais, que são prejudicados. Recentemente a justificativa lá na Fundação Secom é de falta de remédio porque estava havendo transição e aí o governo anterior parou de comprar ou deixou de comprar a quantidade necessária para suprir essa necessidade. Então é algo que precisa ser muito natural e para que nenhum trabalho que esteja em andamento seja interrompido e para que os próximos comecem a funcionar o quanto antes, né, Manuel? Exatamente, a gente está falando de serviços básicos, né, Adriane, de atendimento à população, saúde, segurança, educação, essas coisas não podem ser deixadas para depois. Agora, a gente muda de assunto para falar de uma polêmica. O induto natalino, que virou uma polêmica, aí o presidente Michel Temer disse que não vai dar, que é aquele perdão de dívida. Isso está gerando uma polêmica porque tem gente querendo esse perdão. E o induto é, tipo, zerar as contas com a justiça. Alguém que já teve uma condenação, a partir do momento que recebe ali, fica quite como se não tivesse mais nada ali na sua ficha. Cumpriu o que tinha que ser cumprido. Agora, Adriane, essa polêmica tomou maior proporção justamente porque o Michel Temer, que primeiro disse que não ia dar, ele voltou atrás. Ele voltou atrás da decisão e disse que não, que agora ele vai conceder o indulto que foi questionado pelo Supremo, por ministros do Supremo, se eu não me engano pelo ministro Barroso, o indulto. Agora, para as pessoas entenderem o que é o indulto, porque tem a saidinha, né? Aquela saidinha que o preso é liberado para passar o Natal com a família, uma data comemorativa, mas aí ele precisa voltar para o presídio para continuar cumprindo a pena. Se ele não voltar, é considerado foragido, isso deve agravar a pena, enfim. Já o indulto é o perdão presidencial mesmo. O preso sai da cadeia e não precisa voltar. Ele tem aí a pena dele cancelada. Se ele tem necessidade de pagar ou de ressarcir os cofres públicos, por exemplo, em caso de crimes do colarinho branco ou de corrupção, ele pode, essa pena inclusive está flexibilizada, ele pode verificar como vai ressarcir os cofres públicos, se caso este criminoso condenado for alvo do indulto de Natal. Agora, o indulto não pode ser concedido a presos por crimes hediondos como o homicídio, o latrocínio, estupro, presos por tráfico de drogas e também por terrorismo. Essas pessoas não são alvos do indulto, não podem ser alvos do indulto natalino, que é prerrogativa do presidente da República. Mas houve coisas que foram flexibilizadas agora na gestão do presidente Michel Temer. Antes só podiam ser alvos do indulto presos com pena de até 12 anos, de no mínimo 12 anos, e que já tivessem cumprido 1/4 da pena. Agora, isso reduziu para 1/3 da pena e não há limite de anos de condenação. Não importa, qualquer um pode receber esse indulto natalino. O presidente Michel Temer voltou atrás, a situação está gerando discussões. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, a Ordem dos Advogados diz que existem dois lados, diz que eles dizem que o indulto, por exemplo, reforça essa sensação de impunidade e de injustiça, né, em que o preso é condenado e acaba não cumprindo toda a pena. Um exemplo disso é o ex-ministro José Dirceu, que durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ele foi alvo do indulto em uma das condenações que recebeu em relação ao mensalão. Ele foi perdoado de uma dessas condenações, mas
condenado em outras ações. Então, existem esses dois lados. Por outro lado, é uma prerrogativa do presidente da República e mesmo antes da Constituição de 1988, do regime democrático em que estamos hoje, mesmo durante a ditadura dos generais que eram presidentes, havia a concessão desse indulto. Portanto, muitos juristas, pessoas do direito, dizem que sim, esta é uma atribuição, é uma prerrogativa do presidente da República. Adriane. Para mim, gera um desconforto muito grande, na minha opinião pessoal, uma sensação de impunidade, porque já demora tanto tempo para uma pessoa ser condenada, demora tanto tempo, e às vezes a gente noticia, foi condenado a 60, 100 anos de prisão. O máximo que pode ficar preso no Brasil é 30 anos, e são raríssimos os casos de alguém que permanece 3 décadas de uma prisão. Aí depois de preso, de passar todo o processo, de recorrer a todas as instâncias, e aí que há condenação de fato, né? Isso para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro fica preso logo de primeira. Agora, passou por todo esse processo, chega lá na frente, você ainda tem as brechas na lei de cumprir um sexto, um quarto, e aí uma pessoa que teve 4 anos de 12 anos de condenação, às vezes é liberada com 2 anos, né, porque cumpriu já um sexto da pena, dependendo do comportamento, dependendo se está lendo o livro, porque até de ler livro você tem o dia diminuído, a pena diminuída. Se você trabalha, você tem a pena diminuída. E as vítimas, que são as mais prejudicadas, não têm nenhum tipo de suporte e ficam ali se sentindo, com certeza, injustiçados quando chega um indulto e beneficia alguém dessa forma, dando perdão, dizendo tá ok, você cometeu um crime, mas você está dispensado de ser responsabilizado e punido por ele. Então é algo que de fato gera muita polêmica, apesar de ser uma previsão legal, né? Eu acho que a revolta é ainda maior, Adriane, nos casos do colarinho branco, porque são crimes que afetam muita gente. Por exemplo, os crimes da saúde afetam muita gente, muitas pessoas ficam sem remédios nos postos de saúde. Os crimes que levam dinheiro da educação, quantas crianças, como é que isso tem afetado na educação, na formação do nosso país, das crianças que vão ser o futuro do nosso país. Então esses crimes não deixam de ser mais graves ou não são menos graves do que outros crimes. E de repente essa legislação poderia ser prevista. Eu não falo de revogar o direito que o presidente da República tem para conceder ou não o indulto, mas na situação que a gente está realmente revolta, Adriane. Emanuel, muito obrigada por sua participação hoje e ao longo de todo o ano de 2018 aqui na nossa interação ao vivo na FM O Dia. Você somou muito com a nossa equipe, né? Essa dobradinha que a gente faz diariamente da FM O Dia com a TV A Crítica. Um feliz ano novo para você e para toda a equipe, por Frank Augusto, aí, operador de áudio, Clauson, produtor, e toda a equipe da Rádio FM O Dia, que junto, né, essa equipe de jornalismo que trabalha em sinergia, consegue levar para você aí de casa, para você ouvinte, as principais notícias do dia da melhor forma possível, com toda a dedicação e empenho que a gente bota todos os dias. Me despeço de você aqui e durante o próximo mês, que estou saindo de férias hoje. Olha que legal. E aí a gente vai se ver lá para fevereiro. Você e o Clauson Dutra de Nós férias, dois estávamos viu? na contagem regressiva. Exatamente. Mas olha, eu também vou pegar uma folga aí nesse fim de semana, viu? Vai ser legal. Adriane, feliz ano novo para você também. Tudo de bom para você. Você sabe do carinho que eu tenho, do respeito e admiração pelo teu trabalho e por toda essa equipe, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, orgulho mesmo. Isso aqui é mais que um trabalho, é uma missão de vida, é o que eu faço, é também parte do que eu sou. Então é um prazerzaço estar aqui e também com o público, com as pessoas que acompanham o trabalho da gente, que é sempre feito com muita dedicação, com muito gosto. A gente faz o que acredita, isso é muito legal. E é essa energia que a gente quer trazer para 2019, é esse compromisso, é essa responsabilidade que a gente vai procurar manter. E eu penso que estou falando aqui em nome de toda a nossa equipe, e de toda a nossa equipe mesmo, que a gente faz parte tanto na rádio quanto na televisão, no sistema Caldeirado de comunicação, Adriane. 2019 tem muito mais. E até lá, Emanuel. Até ano que vem. Até ano que vem, Adriane. Tchau, tchau. Tchau. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta tem informações da área policial. Você vai ver o caso de um tio que estuprou uma sobrinha. A menina está grávida de 6 meses, tem apenas 13 anos. Os detalhes você acompanha daqui a pouquinho. Não sai daí que eu volto já já.